A Sociedade Bíblica Americana fez um estudo que eles fazem todo ano para levantar como que está a relação das pessoas com a Bíblia. Se as pessoas estão lendo a Bíblia, com que frequência. E eu pude ver esse estudo, inclusive vou deixar o estudo na íntegra aqui no link abaixo, se vocês quiserem dar uma olhada, porque tem muitos pontos interessantes. Mas um ponto que eu achei bem interessante, que eu quero falar um pouquinho hoje, foi sobre a pergunta do porquê você não lê a Bíblia. Então, se você não lê a Bíblia, não tem o costume de ler a Bíblia, por quê? E a geração Z, a geração que nasceu ali entre 1995 e 2010, mais ou menos, teve uma resposta muito interessante. Você sabe qual foi essa resposta? Vinheta. Pois bem, a geração Z disse que o principal motivo, a principal razão pela qual eles não leem a Bíblia com regularidade é porque eles não sabem por onde começar. Então, é uma geração que não teve tanta educação religiosa, provavelmente não frequentou uma igreja, não teve uma educação bíblica na escola e também não teve em casa e muito menos pela sociedade. Então, essa geração não sabe, às vezes, nem manusear a Bíblia, não sabe por onde começar a ler, não sabe o contexto em qual a Bíblia foi escrita, o contexto das histórias, em que contexto que as histórias estão inseridas. E sem todas essas informações e orientações, fica um pouco difícil, um pouco mais difícil de realmente estudar e entender a Bíblia. Então, é isso que eu quis fazer hoje, fazer o básico do básico sobre a Bíblia. Falar um pouquinho para ajudar se essa é a sua situação, que você não sabe por onde começar a estudar a Bíblia, mas você gostaria de começar, você gostaria de entender um pouco mais sobre as Escrituras. Então, antes de falar sobre a Bíblia em si, eu queria dar algumas razões para você ler a Bíblia, para você ter essa regularidade do estudo da palavra. Esse mesmo levantamento que a Sociedade Bíblica Americana fez também mostrou que as pessoas que tinham um certo engajamento com a Bíblia, e o que eles chamam de engajamento? Alguém que lia a Bíblia pelo menos 4 vezes ao ano e lia a Bíblia de maneira individual, ou seja, não é porque ela foi numa igreja e leu algum versículo, mas ela individualmente abriu a sua Bíblia e leu pelo menos um texto, meditou, estudou sobre ele, pelo menos 4 vezes no ano anterior ao levantamento que foi feito aqui. Esse é o levantamento de 2022. Pois bem, eles chegaram na conclusão que as pessoas que tinham esse engajamento maior com a Bíblia pontuaram melhor em várias áreas de desenvolvimento humano do que as pessoas que não tinham essa relação mais íntima com a Bíblia. Então, eles usaram um índice chamado Human Flourishing, que significa algo como o florescimento humano. Então, seriam diferentes áreas de desenvolvimento humano. E perguntaram como que as pessoas estavam dentro dessas áreas. E as pessoas que tinham esse engajamento com a Bíblia pontuaram melhor. Quais são essas áreas? Felicidade e satisfação, saúde mental e física, sentido e propósito na vida, caráter e virtude, relações pessoais e estabilidade financeira. Na verdade, esse último item de estabilidade financeira foi o único item em que pessoas que liam a Bíblia e não liam a Bíblia empataram. Em todos os outros itens, as pessoas que liam a Bíblia se saíram melhor. Então, aí já está um ponto super interessante para pensar por que as pessoas que leem a Bíblia se saem melhor em várias dessas áreas. Talvez seja interessante para você também ter contato com esse texto, com essa literatura e ver por que tantas pessoas se beneficiam tanto da leitura da Bíblia. Inclusive, essa já é uma outra razão pela qual eu colocaria um grande motivador para você iniciar o seu estudo da Bíblia, é a quantidade de pessoas que relatam terem tido a sua vida transformada para melhor depois de ler a Bíblia. Então, com certeza você já viu algum testemunho, algum relato de alguém que após ler a Bíblia teve uma conversão e teve uma mudança para melhor da sua vida. Essa é a história de milhões de pessoas ao longo
das décadas, ao longo dos séculos. Então, um livro que transformou a vida de muitas pessoas. Será que também não pode transformar a sua para melhor? Ou mesmo que a sua vida já esteja boa, mas será que não pode ficar ainda melhor? Então, se você se basear nas experiências de outras pessoas, é isso que vai acontecer. Então, mais um motivo aí para a gente estudar a Bíblia. Uma outra razão é que, como eu falei, ela mudou a vida de milhares e milhões de pessoas, não só na nossa época, mas ao longo da história, desde que ela foi sendo escrita até os dias de hoje. Então, é um livro que, contrariando toda e qualquer racionalidade, sobreviveu ao longo dos milênios. Então, ela foi literalmente escrita há milênios atrás e ela permanece até hoje. Como que esse texto, né, numa época em que não era tão fácil você fazer cópias de textos e de livros, como que ele permaneceu até hoje, chegou de maneira tão íntegra, tão original, tão igual aos originais. Inclusive, eu falo um pouquinho sobre isso num outro capítulo aqui, que é sobre como a Bíblia chegou até os dias de hoje. Você pode conferir para entender como que esse texto foi chegando até nós hoje. E realmente parece algo sobrenatural que a Bíblia tenha vindo de maneira tão completa e tenha sobrevivido ao teste do tempo. Quantos outros livros e livros religiosos que basearam outras crenças não sobreviveram ou caíram em desuso, caíram no esquecimento? Mas por que a Bíblia, apesar de tudo que ela enfrentou, inclusive, porque muitos regimes totalitários tentaram destruir a Bíblia, queimaram a Bíblia ou ao longo da história, ou tentaram dificultar o acesso das pessoas à Bíblia. Por que apesar de toda essa luta contra a Bíblia, sempre teve alguém que estava disposto a preservar, sempre teve alguém que estava disposto, às vezes, a entregar ou arriscar a própria vida para preservar esse texto, para fazer com que ele chegasse de maneira tão fácil hoje às nossas mãos, que a gente tem disponibilidade. Então é algo também a ser valorizado. Se você tem uma Bíblia hoje, é porque alguém se sacrificou e muito para fazer com que esse texto chegasse até você. E um último argumento, que para algumas pessoas vai ser o argumento mais importante, é que nós entendemos pela fé que essa é uma mensagem de Deus diretamente para nós. Então você imagina que o Criador, o ser que criou a Terra, que nos criou, ele deixou uma carta para a gente, deixou um livro escrevendo uma série de instruções de como que a gente deveria ver a vida, viver a vida, como que ele como que foi o passado, como que vai ser o futuro. Ele deixou um livro com todas essas instruções e com todas essas informações. Então, talvez esse é o principal motivo pelo qual a gente deveria estudar a Bíblia. Pois bem, antes ainda de falar como estudar a Bíblia, eu queria dar mais alguns dados, uns dados básicos sobre ela. Então, talvez você não saiba, mas a Bíblia não é um único livro, ela é um compêndio de 66 livros diferentes que foram escritos por 40 autores diferentes ao longo de mais ou menos 1.600 anos. Então, o primeiro autor, nós entendemos que foi Moisés, escreveu o primeiro livro ali por volta de 1500 a.C., não existe um consenso exato qual foi o ano que ele escreveu esse livro, mas provavelmente ali nessa idade, assim, então realmente há milênios atrás, né? E o último livro da Bíblia, que foi o Apocalipse, foi escrito pelo apóstolo João, foi o apóstolo que viveu por mais tempo. Todos os outros foram martirizados, viraram mártires ao longo da história ali, mas João, ele conseguiu sobreviver por mais tempo e ele teve visões diretas de Deus, e ele que escreveu o livro de Apocalipse, que é o último livro. Então, foi mais ou menos aí nessa época, né, nesse intervalo de tempo que foram escritos todos os 66 livros que hoje a gente entende como Bíblia. A gente uniu isso, né, também Antigo Testamento e Novo Testamento. O que é o Antigo e o Novo Testamento? O Antigo Testamento, na verdade, é uma divisão que foi feita posteriormente, né, em que se junta os livros que contam a história desde a criação da Terra até alguns séculos ali, 300, 400 anos antes do nascimento de Cristo. Esses livros nós consideramos como o Antigo Testamento.
Os livros que foram escritos depois do nascimento de Jesus e que contam a sua história, o seu ministério, e também a história da igreja, que começou, a igreja cristã, que começou depois ali da morte e ressurreição de Cristo. E também essas revelações de João ali, que são o Apocalipse. Esse compêndio de livros são chamados de Novo Testamento. Então, é por isso que a gente fala de Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas você veja que tudo é a mesma coisa. Então, a gente não pode, às vezes, dar importância somente ao Novo Testamento. E o Antigo Testamento já passou. Não, tudo é considerado escritura sagrada e deve ter a mesma importância, a gente deve dar a mesma importância ao ler esses livros. E agora uma passadinha bem rápida sobre os tipos de livros que a gente tem tanto no Antigo e no Novo Testamento. Se você quiser saber em mais detalhes, eu tenho o vídeo do resumão do Antigo Testamento e o resumão do Novo Testamento. Mas bem rapidinho, o Antigo Testamento, como eu falei, começa ali com a criação da terra, criação de Adão e Eva, e conta a história dos filhos de Adão e Eva, dos netos, e como é que isso foi formando o que a gente entende como o povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus para levar uma mensagem para o mundo. E essa história, né, que vai contando o povo de Israel é basicamente a história do Antigo Testamento. Junto com essa história também entram as leis que Deus passou para o povo, os 10 mandamentos, entre muitas outras leis. Também temos os livros de poesias ou de cânticos. Então, Salmos, por exemplo, que na verdade é um livro de letras de música. Eram músicas de louvor a Deus e as letras estão descritas ali. Hoje a gente lê como se fosse um livro, mas na verdade é uma música, uma letra de música que está descrita ali no livro de Salmos. Também livros de sabedoria, tudo isso entrou no Antigo Testamento. Já o Novo Testamento conta a história de Jesus, seu nascimento, ministério, morte e ressurreição, a história posterior das igrejas que foram sendo fundadas pelos discípulos e também, por fim, o Apocalipse, que dá uma espiada nos últimos dias e como é que vai ser esses últimos dias até a volta de Jesus e a nossa vida no céu. Então, esse é o conteúdo que a gente tem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, só uma pinceladinha, né? Posteriormente, muito posteriormente à escrita, compilação da Bíblia, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Então, talvez, às vezes, você foi numa igreja e a pessoa falou assim, abra no livro de Mateus 5:6. Você fica, Mateus 5:6? O que quer dizer isso? O que a pessoa está querendo dizer é que você tem que abrir o livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 6. Essas subdivisões em capítulos e depois em versículos foram feitas para auxiliar o estudo. Então, não foi que a pessoa, quando ela escreveu a Bíblia, ela já dividiu em capítulos e versículos. Não, ela escreveu simplesmente o livro ou a carta e, posteriormente, para auxiliar no estudo, porque imagine assim, você está estudando com alguém ali o livro de Mateus, já que eu citei, e você quer que a pessoa abra no mesmo local que você está. Como é que você faz isso de uma maneira fácil? Ainda mais vendo que cada Bíblia tem uma versão diferente, então não vai estar na mesma página, né? Eu não posso dizer abra na página 100. Então, a maneira que convencionou-se mais fácil foi dividir em capítulos e em versículos. Os capítulos, eles foram divididos em mais ou menos ali no ano 1200 depois de Cristo e os versículos mais ou menos no ano 1500, então foi bem depois. Então, você já sabe que quando tiver que procurar um texto, geralmente vai ter o livro, depois o número do capítulo e depois o número do versículo para você encontrar a passagem que está sendo sugerida ali para você ler. Mas agora, como que a gente tem que estudar? Então, você já sabe mais ou menos o conteúdo da Bíblia, você já sabe como é que ela foi dividida, como é que ela foi feita, você já tem razões mais do que suficientes para estudar. Mas então, como que eu estudo? Que foi exatamente a pergunta ali, a dificuldade dos jovens que foram questionados. Por que você não lê a Bíblia? Porque eu não sei nem onde começar. Então, a pessoa abre ali, às vezes, em Gênesis, vê umas histórias meio estranhas. Não é uma leitura, muitas vezes, fluida, né? Não é um livro que você pega, um livro de romance, e que a história tem o começo, o meio e o fim. Ela, às vezes, volta para o início, vai lá para o final, entra um livro de letras de música, como eu falei, que é os Salmos. Então, pode ficar um pouco confuso para uma pessoa que nunca manuseou uma Bíblia entender como fazer esse estudo.
Então, a primeira coisa que eu diria na hora de estudar é que muitas vezes nós precisamos de ajuda, nós precisamos de um guia. Então, muitas igrejas, talvez a maioria das igrejas, se você entrar em contato, elas vão ter um guia de estudo bíblico, ou elas vão ter alguém para ajudar você a estudar a Bíblia, uma pessoa que já tem mais conhecimento, já entende mais o contexto em que a Bíblia foi escrita, para poder fazer com que você entenda melhor qual que é o conteúdo que está ali. Porque veja, querendo ou não, foi escrito há muito tempo atrás o texto. Então o contexto era diferente, a época era diferente, a linguagem era diferente. Isso faz com que nós, na era moderna, a gente pode às vezes não entender o sentido, por que está sendo dito aquilo. Então, às vezes, tem uma pessoa que já conhece mais, já entende um pouquinho melhor o contexto, ela vai te ajudar. Então, talvez o primeiro passo, o passo mais interessante no estudo da Bíblia, é realmente buscar uma ajuda, um guia, seja um guia online. Também vou deixar o link aqui para quem quiser de guias online ou até de estudo bíblico online. Então, a pessoa que você pode fazer o estudo ali online com ela, através de um aplicativo, enfim, através do computador, e você vai tirando as dúvidas, junto com aquela pessoa, você vai estudando os principais tópicos da Bíblia. Então, é sempre importante ter essa ajuda, porque realmente pode ser, você simplesmente ler de cara, pode surgir muita dúvida, ou até levantar uma certa estranheza em alguns textos que a gente, hoje em dia, não está mais acostumado. Então, buscar ajuda sempre é interessante. Mas, vamos dizer que não, você quer realmente ler, como é que eu faço, por que livro eu começo? Então, se você começar lá do começo, você vai começar com a história da humanidade. Mas, como eu falei, nem sempre os livros estão arranjados de maneira cronológica, ou seja, a história não tem necessariamente um início, um começo e um fim. A história vai sendo contada dentro de um livro, mas quando muda para outro livro, às vezes a história volta um pouquinho, ou ela é uma história que aconteceu paralelamente ao outro livro. Então, isso pode te confundir um pouco, mas nada que também vai impedir o estudo da Bíblia. Mas talvez, se você for, então, quiser começar sozinho, você nunca teve contato com nada, você pode começar pelos evangelhos, que contam a história de Jesus. Então, você vai lá no Novo Testamento, você tem 4 evangelhos, que é a história de Jesus contada por 4 pessoas diferentes. Então, são 4 visões que testemunham, 4 pontos de vistas, né? Que testemunham o que Jesus fez, o que ele falou, como é que foi a vida dele, o ministério dele. Então, você pode começar por aí e depois ir lendo os próximos livros do Novo Testamento. Você já vai enriquecer em muito o teu conhecimento da Bíblia, o teu conhecimento de Deus. E depois também ir lendo os livros do Antigo Testamento e talvez com auxílio de alguns guias, como eu falei, e entendendo um pouquinho mais o que a Bíblia fala. E mais alguns pontos interessantes na hora de estudar a Bíblia. A gente tem que entender que a Bíblia é um todo. Então, se você pega um textinho ali separado e lê só aquele texto, você pode entender errado o que ele quer dizer. A gente tem que entender a Bíblia como um todo. Então, aquele texto, ele faz parte de um contexto. Ele faz parte da Bíblia como um todo. Se você lê um pedaço isolado, você pode cair num erro. Inclusive, você pode me perguntar, mas por que tem tanta igreja? Por que tem tanta religião? Por que uma pessoa interpreta de um jeito, interpreta de outro? Às vezes, se você lê um versículo isolado, você vai entender, é uma verdade. Mas quando você coloca aquele versículo dentro do contexto, dentro da Bíblia como um todo, você entende ele de uma outra maneira. Então, por isso que é importante ler a Bíblia como um todo e não só versículos isolados, apesar que também tem o seu papel, você lê um versinho isolado e tal. Mas é interessante ler como um todo para você entender o que realmente está querendo dizer, às vezes, aquela frase ali. Outro ponto importante para ter em mente é que quando você for ler a Bíblia, muitas vezes a Bíblia tem comentários. Então está escrito, se é a Bíblia da mulher, vai ter um comentário ali que quem editou aquela Bíblia não é nem quem fez a tradução, nem quem fez a revisão, é só quem editou, ou seja, a pessoa pegou o texto bíblico e pôs uma capa, fez uma introduçãozinha e às vezes ela coloca alguns comentários. A gente tem que entender que esse comentário não é a Bíblia, que ele é um comentário
pessoal de alguém que fez a edição e colocou ali um comentário do que ela entende que quer dizer aquele versículo. Por que eu falo isso? Porque eu mesma já li Bíblias ou já li comentários que eu não concordei que o que aquele texto queria dizer é aquilo que o comentário está dizendo. E talvez, se você não conhece muito ainda desse mundo, você pode achar que aquilo também é a Bíblia. Mas não é, é um comentário do editor, da pessoa que fez ali a capa, que está fazendo a divulgação daquela versão da Bíblia. Enfim, ela colocou um comentário ali. Então, é sempre bom ficar ligado nesse detalhe também. E, por fim, a gente sempre tem que pedir a orientação da pessoa que inspirou a Bíblia. Então, a gente sabe que Deus, através do Espírito Santo, né, ele inspirou pessoas a escreverem a Bíblia ao longo da história. E também é o Espírito Santo que abre a nossa mente, que abre o nosso entendimento para realmente compreender de maneira correta o que está escrito ali. Então, antes do estudo, fazer uma oração, pedir para que Deus abra o nosso entendimento, que o Espírito Santo esteja ali junto com a gente, para que a gente possa entender da melhor maneira possível a mensagem que está na Bíblia. Então, espero que vocês tenham gostado desse tema, espero que isso incentive vocês a ler a Bíblia e a ter um conhecimento maior, não só do que está escrito ali, mas principalmente de Deus. Então, até a próxima. Tchau, tchau.